Saudações terráqueos e leitores do Enéas. Aqui quem está falando é o professor Breno para trazer mais uma dica para vocês de Química. Então hoje nós vamos dar um foco especial ao tema deslocamento de equilíbrio. Vai cair, viu? Esse tema vai cair na questão 47 da prova amarela. Pode me cobrar depois. Deslocamento de equilíbrio foi proposto por um cientista francês chamado Le Chatelier. Então, Le Chatelier ele estudava o comportamento dos sistemas os quais eram observados o equilíbrio químico e ele viu que toda vez que ele fazia uma perturbação a esse sistema, o sistema se reorganizava para estabelecer o equilíbrio inicial. Então, por exemplo, se você tem um sistema que está em equilíbrio, você aumentou a temperatura, o sistema vai se reorganizar, vai estabelecer um novo equilíbrio para tentar minimizar a ação da temperatura. Se você adiciona retira reagente, retira produto, a mesma coisa. O sistema vai se reorganizar para tentar minimizar a ação dessas forças perturbadoras. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente de dois fatores que interferem no equilíbrio químico. O primeiro deles, e o principal, é o que mais é cobrado nas provas de vestibulares, adição e retirada de substâncias do meio do equilíbrio químico. E o segundo, que corre por fora, sistemas gasosos. Como é que a gente observa o comportamento do equilíbrio químico nos sistemas gasosos? Então vamos agora para a nossa lousa para falar do primeiro exemplo, que é o exemplo relacionado à adição ou retirada de substâncias do equilíbrio químico. Bom, então olha só, eu vou desenhar o equilíbrio químico por meio dessas caixas aqui. Então aqui nós temos os nossos reagentes, que eu vou representar por a letra R, e nós temos os nossos produtos. Então vamos observar que o sistema tem um equilíbrio estabelecido. Agora olha só, gente, não se esqueçam, no equilíbrio químico não necessariamente as quantidades têm que ser iguais. Eu estou usando um exemplo hipotético para minha constante igual a 1, onde a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos. Então está aqui, o nosso sistema está em equilíbrio. Eu vou agora promover uma perturbação a esse sistema. Eu vou adicionar produto. No que eu adiciono produto, eu vou observar que a quantidade de produto ela vai aumentar, enquanto a quantidade de reagente vai permanecer a mesma. Então podemos observar que eu ocasionei uma perturbação nesse meu equilíbrio. O que o sistema vai fazer? O sistema vai buscar se reorganizar para tentar restabelecer um novo equilíbrio e diminuir a ação dessa força perturbativa que eu fiz, no caso, a adição de produto. Então, o que nós vamos observar? Que mais produtos vão se transformar em reagentes. Então, a quantidade de produto ela vai diminuir. Então, deixa eu desenhar aqui a nova quantidade. A quantidade de produto vai diminuir. Antes ela estava aqui, a gente observa que ela diminuiu e mais produto vai se transformar em reagente. Então, nós vamos observar que a quantidade de reagente vai aumentar. E aí vai ser restabelecido um novo equilíbrio. Então aqui eu tinha o equilíbrio 1, eu adicionei produto, o sistema se reorganizou e formou um segundo equilíbrio. Quando a gente fala para onde o equilíbrio deslocou, na verdade o deslocamento, então vamos colocar aqui deslocamento, é igual a fluxo de matéria. Não se esqueçam disso. Então, quando eu perturbei o sistema, para onde o sistema se deslocou? Ou seja, para onde foi a matéria para restabelecer o equilíbrio? Então, nós observamos que para restabelecer o equilíbrio, produto transformou-se em reagente, ou seja, matéria saiu do produto e virou reagente. Por isso que a gente fala que nessa reação o equilíbrio deslocou dos produtos para os reagentes, ou o equilíbrio deslocou no sentido inverso da reação. Então, nesse primeiro exemplo, nós promovemos a adição. Agora nós vamos fazer a mesma coisa levando em consideração a retirada. Então, vamos supor que nós temos o mesmo equilíbrio que nós estamos utilizando como exemplo, o equilíbrio 1, e agora eu vou promover a retirada de espécie. Dessa vez, eu vou retirar produto. Então, tenho aqui o meu equilíbrio estabelecido e eu tirei produto. Ele foi para essa nova concentração aqui. Então, essa é a minha nova concentração de produto. Eu promovi a retirada. O sistema saiu do equilíbrio. Então, essa linha aqui é a linha do nosso equilíbrio.
o sistema vai buscar restabelecer o seu equilíbrio. Como é que ele vai fazer? Mais reagente vai se transformar em produto. Então a quantidade de reagentes ela vai diminuir e a quantidade de produtos vai aumentar para o sistema restabelecer o novo equilíbrio. O sistema restabelecendo esse novo equilíbrio, nós podemos observar então que o fluxo de matéria, não se esqueçam de novo, foi dos reagentes para os produtos. Então nós vamos dizer que o deslocamento de equilíbrio foi dos reagentes para os produtos ou a reação se deslocou no sentido direto. Então sentido direto, reagente para produto. Sentido inverso, produto para reagente. Então é assim que a gente observa, faz a análise do deslocamento de equilíbrio quando a gente adiciona ou retira espécies. Agora nós vamos para o nosso segundo exemplo, quando nós temos sistemas gasosos. Então aqui nós vamos supor que temos um sistema fechado e esse sistema é constituído por espécies gasosas. Então vamos colocar uma reação hipotética A gasoso mais B, vamos supor B sólido, dando 2C gasoso. O meu sistema está em equilíbrio aqui. Quando eu tenho sistemas gasosos, eu vou observar a questão da pressão. A gente sabe o seguinte, que a pressão ela tem uma relação direta com o volume. Lembrando sempre que a nossa temperatura, nós vamos adotar temperatura constante. Então é o seguinte, aumento a pressão, o volume diminui. Diminua a pressão, o volume aumenta. E a gente precisa entender essa análise para poder explicar qual é o efeito que a pressão faz em sistemas gasosos. Então vamos fazer como primeiro exemplo o aumento da pressão. Se eu aumento a pressão no sistema, eu vou já raciocinar que eu promovi uma diminuição do volume. Então, se eu diminuir o volume, eu vou observar que existem menos espaços entre as moléculas. Logo, o sistema vai se deslocar para o lado onde eu tenho o menor número de moléculas. E é essa análise que você tem que fazer para sistemas gasosos. Então, olha só, aqui nos reagentes eu tenho 1 mol de espécies no estado gasoso, que é só A. Aqui nos produtos eu tenho 2 mol de espécies no estado gasoso, que é somente C. Então nós vamos observar justamente isso daí. Esses valores é que vão ser os nossos parâmetros para analisar o efeito da pressão. Então aqui no primeiro exemplo nós estamos aumentando a pressão, diminui o volume. Se tem menos espaço, o sistema tem que se reorganizar para a forma onde tem o menor número de mols. Por isso que vai se deslocar nessa direção. Então o aumento da pressão desloca para o lado que tem menor mol. Menor mol de quê? De espécies gasosas. E a mesma análise a gente vai fazer agora quando nós diminuímos a pressão. Então, a diminuição da pressão, o equilíbrio se desloca para o lado que tem o maior número de mol. E não se esqueçam de espécies gasosas. São essas espécies que têm que ser observadas por vocês. Se os dois lados tiverem números iguais de mol de espécies, a pressão não afeta esse equilíbrio químico. Para a pressão afetar o equilíbrio químico num sistema gasoso, necessariamente o número de mol de espécies gasosas nos reagentes tem que ser diferente do número de mol de espécies gasosas nos produtos. Então, com isso, nós encerramos a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continue acessando as nossas redes sociais para que vocês tenham à sua disposição qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, até na hora que estiver passando aquele programa chato na TV, até para concorrer com Netflix, você possa estar estudando e se preparando para o Enem. Não se esqueça, exatas, conhecimento é tudo. Obrigado.